Dr. José Geraldo de Santana Oliveira, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Desculpa a brincadeira, o senhor não precisava de sentar. O senhor tem os 10 minutos para a sua fala. Eu vou marcar aqui, até para me orientar e orientá-los também. E, evidentemente, vamos começar com uma forma muito bacana essa audiência. Tem a palavra. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, representante do Ministério Público, servidores desta corte, colegas sindicalistas, advogados, demais presentes e aos que nos assistem por meio remoto. Senhor ministro Caputo Bastos, ao cumprimentá-lo respeitosamente, manifesto-lhe nosso reconhecimento pela salutar e judiciosa realização deste histórico e simbólico evento, que se tinge pelas cores da pluralidade, ao dar privilegiada tribuna às múltiplas vozes que ecoam pelo vasto mundo sindical. Para não ser tentada a traiçoeiras divagações que mais servem a esvair o tempo e não raras vezes a paciência de quem as ouve, peço licença para ler minha singela exposição. Parafraseando Leonardo Boff em seu livro A Águia e a Galinha, para quem todo ponto de vista é a vista de um ponto, consigno desde logo que trago a este memorável evento o ponto de vista ou a vista do ponto das entidades sindicais dos trabalhadores, ao menos da COTE, que representa mais de 1 milhão de professores e técnicos administrativos. Ponto de vista ou vista do ponto que tem como farol o artigo 8º da Constituição Federal e as convenções 98 e 154 da OIT ratificadas pelo Brasil. Segundo o consagrado e premiado escritor português José Saramago, algumas palavras ofendem, queimam, insinuam, intimidam, impõem, segregam e eliminam. Ao entendimento da COTE, o que já foi e continua sendo dito sobre a contribuição assistencial que motiva o relevantíssimo tema proposto para debate nesta audiência pública, não por descuido ou por mera inadequação frasal, tem exatamente o sentido emprestado por Saramago. Há muitos anos tornou-se lugar comum maldizer os sindicatos laborais, atribuindo-lhes uma pletora de acusações e de críticas impiedosas e quase nenhum reconhecimento. Como que a dar razão ao escritor francês, nascido em Tunis, Albert Memmi, em seu livro O Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, essa maledicência já se enraizou na narrativa de milhares de trabalhadores que querem usufruir impunemente dos direitos convencionais sem obrigação de para eles contribuir. A conduta desse jaez é uma entre milhares que se espalham pelo Brasil afora, é judiciosamente retratada pelo ministro Roberto Barroso em seu voto vista, que balizou a inflexão do STF quanto ao entendimento do tema sob debate, fazendo-o dos seguintes termos, abram-se aspas, com o entendimento de que não se pode cobrar contribuição assistencial dos trabalhadores não sindicalizados, cria-se então a figura do carona, aquele que obtém a vantagem, mas não paga por ela. Nesse modelo, não há incentivos para o trabalhador se filiar ao sindicato. Não há razão para que ele, voluntariamente, pague por algo que não é obrigatório, ainda que obtenha vantagens do sistema. Todo o custeio fica a cargo de quem é filiado. Trata-se de uma desequiparação injusta entre empregados da mesma categoria. Fecham-se aspas. Aqui calha bem a contundente assertiva do poeta alemão Bertolt Brecht, em seu poema sobre a violência, do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Os dados registrados do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais e no Sistema Mediador do Ministério do Trabalho infirmam as imputações que visam a desacreditar os sindicatos. Segundo o Cadastro Nacional, apenas 459 dos 4.976 sindicatos de empregados urbanos seletistas não possuem instrumentos coletivos normativos registrados. O sistema mediador dá conta de que no período catalogado de 2007 a 2023, foram registrados 103.511 convenções coletivas, 18.868 aditivos a elas,
546.625 acordos coletivos, 26.983 aditivos a eles, que indistintamente beneficiaram filiados e não filiados. Para bem entender o real significado dessas quase 700 de milhares de instrumentos coletivos de trabalho, há que se anotar que há exatos 30 anos, precisamente, desde 1º de julho de 1994, data de implantação do Plano Real, não há indexação salarial, decorrendo daí que todo e qualquer reajuste salarial depende de livre negociação, magnificamente ilustrada pelo saudoso jurista Benedito Calheiros Bonfim, com a multissecular fábula de Esopo, o pote de barro e o pote de ferro, não havendo necessidade de dizer qual pote é representado pelo trabalho e qual é pelo capital. Segundo a calculadora do Banco Central, desses 30 anos de Plano Real, a inflação chegou a 708%. Apenas no período da série histórica de INPC e IBGE, 2000 a 2024, totalizou 349,54%. Não fossem esses centenas de milhares de instrumentos normativos coletivos, os salários teriam hoje o poder aquisitivo equivalente a tão somente 12% do que representavam em 1994. Destaque, por que dar aos não filiados a prerrogativa de optar pelo benefício sem contribuir para que ele se faça possível e concreto? Por ser imperioso, há de se salientar que os sindicatos laborais, ao reverso dos patronais, não recebem nenhuma subvenção do poder público. É bem de ver-se que a defesa cega do direito de oposição a qualquer contribuição aos sindicatos laborais, a pretexto de garantir o direito de não filiação compulsória, transforma o Brasil no único país democrático em todo o mundo a admitir direitos sem deveres, o que a toda evidência não encontra aderência na ordem democrática. Esse citado direito sem dever, aos olhos das entidades laborais, esposa o conceito de justiça de Adimanto, extraído do livro A República, de Platão, para quem o que importa não é ser justo, mas parecer ser. Para este interlocutor de Sócrates, o caminho da justiça é oneroso, já o caminho da injustiça é fácil. Como o direito de oposição não está em pauta no momento, por força do que diz o STF no tema 935, mas tão somente o lugar, o modo e o tempo para fazê-lo, as entidades laborais pugnam a esta egrégia corte trabalhista que o delimite ao único e legítimo foro de decisão sindical, que é a Assembleia Geral da categoria, amplamente divulgada, aberta a filiados e não filiados, realizada de forma presencial e remota, tendo como um dos itens de destaque a aprovação da contribuição assistencial. Aliás, como assevera o citado voto vista do ministro Roberto Barroso. Somente a Assembleia Geral tem competência e legitimidade para aprovar pautas e reivindicações coletivas, autorizar a assinatura de convenções e acordos e até mesmo aprovar instrumento normativo que só reduzam direitos, como expressamente autorizado pelo STF, tema 1046. Portanto, ao entendimento das entidades laborais, abrir a possibilidade de oposição para além da Assembleia Geral, não só à pequena, violando a liberdade de organização sindical, como representa a senha para que quase incontável número de empresas possa colher de seus empregados oposição ao desconto dessa contribuição. Cotidianamente chega aos sindicatos centenas e até milhares de cartas de oposição ao desconto dessa contribuição, não raras vezes preventivamente, ou seja, antes mesmo de ela ser fixada em instrumento normativo, quase todas sob a batuta das empresas. Destaque: se não se limitar o direito de oposição à manifestação em Assembleia Geral, ou ao menos considerar válidas as insuscetíveis decisões assembleares, se esvaziará por completo o financiamento sindical. Se não se reconhecer a Assembleia como único lugar próprio para a oposição, a contribuição assistencial ao sentido das entidades laborais terá o efeito que propôs o personagem do livro O Leopardo, de Giuseppe Lampedusa, para a sociedade da época. As coisas devem ser mudadas para que continuem como estão. Ou seja, o precedente normativo 119 continuará incólume com nova roupagem. Por derradeiro, tomamos emprestados os belíssimos versos
da canção de Horácio Guarani, eternizada por Mercedes Sosa: se se calha el cantor, cala-se a la vida. Se se aniquilam os sindicatos, cala-se a sublime voz dos trabalhadores, pois que, como magistralmente registrou o Papa Francisco, os sindicatos são a voz de quem não tem voz. Obrigado, senhor ministro. Muito obrigado, doutor José Geraldo. Por óbvio, eu não farei nenhuma manifestação de cunho meritório, até porque, como bem disse o doutor José Geraldo, nós estamos aqui, já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que está autorizada a contribuição assistencial e há esse direito à oposição. Nós temos apenas que construir como será exercido esse direito.